Bem-vindos de volta no nosso Papo Eclético. Eu sou o Dudu Viana, essa é a Paty Spinelli. Estamos estreando nosso novo logo ali, hein? Veja o nosso novo logo aqui. Logo novo, vida nova no Papo Eclético. E hoje estamos fazendo um episódio mais do que especial, porque estamos em abril, no mês do autismo, podemos dizer assim, no mês do autismo. Sim, mas é mesmo. Que é o mês do autismo, e temos uma experiente mãe de criança autista, como já falamos várias vezes ao longo aqui do podcast, e trouxemos mais uma mãe de autista para participar com a gente do programa, porque a ideia é que a gente troque informações com o objetivo de ajudar as pessoas que estão nos assistindo, para de alguma forma poder melhorar a vida dessas mães que sejam mães de autistas, ou famílias que estejam desconfiadas que tenham filhos autistas, o que podem fazer. Então a ideia é que a gente aborde esses tópicos ao longo do programa para tentar fazer com que eles melhorem a vida deles de alguma forma para ajudar. Então, Paty, apresente nossa mega... Eu vou deixar ela mesma se apresentar. É essa câmera? Eu sou Marcela Barsi e sou duplamente, né, mãe autista, porque no meu caso são duas, né? Gêmeas, de 5 anos, Sossô e Pipi, maravilhosas. E tenho a Valentina de 7. Tô nessa empreitada aí. Sei muito pouco perto da Paty. A Paty ainda tem muito para me ensinar. Mas graças a Deus eu acho que as informações estão vindo mais agora, né? Super. Se fala muito mais. O Guilherme era tipo, que o Guilherme tem 15. Então assim, ainda era muito pouco. Muito tabu, né? Não, assim, falar a palavra autismo já era uma coisa... Mas você sabia que até hoje... Não é? Pensa bem. Não, até hoje. É que acho que muito a gente deve ao Mion também, acho que no Brasil, porque ele sempre levantou essa bandeira, mas, assim, não se falava, não tinha nas escolas, era tudo muito esquisito. Gente, hoje em dia, saiu uma pesquisa semana passada, não sei se você viu. Não. 1% da população é autista. É muita coisa. É muita mesmo. É muita coisa no estudo americano. Isso só vai aumentar, ninguém sabe por quê, é uma coisa que eles estão vendo ainda, mas, assim, é muita gente. Então, assim, o mundo tem que se preparar para essas pessoas, porque, assim, hoje são crianças que vão virar adultos, vão fazer parte da nossa sociedade. Então, outra coisa, você conhece algum adulto autista? Cadê eles? Me dá um desespero pensar nisso. Você sabia que eu também? Eu conheci um. Você conheceu? Mas você conhece que mora no né? prédio que minha avó morava. E daí ele tem uma pessoa que acompanha, ele desce todo dia, fica conversando com o porteiro, mas super bem recebido pela sociedade. Assim, no ambiente que ele vive, não deve sair do prédio. Isso pra mim foi uma questão muito séria. Quando eu tive o diagnóstico das meninas, eu virei pro médico e falei, eles morrem antes? Eu também. Daí o doutor Erasmo olhou pra mim e falou, por que você tá perguntando isso? Falei, porque eu não conheço nenhum autista adulto, eu tenho muito medo. Elas vão morrer antes. Ele falou, não tem motivo nenhum pra elas morrerem antes, elas não têm nenhuma síndrome associada. Então, assim, não tem motivo. Acho que isso as pessoas também não sabem. O autismo não tem nada genético ainda comprovado. Tem estudos pequenos e tal. Mas não é, o diagnóstico é clínico. Por isso que porque autismo não é uma doença, é uma condição. Exato. Então, assim, você precisa ser analisado. Quem dá um diagnóstico seria um neuro, um psiquiatra também. Mas é uma condição. Então, assim, por exemplo, as gêmeas, a gente fez agora exame genético, um mega completo. Saiu que elas têm uma variante XYZ, que só tem 30 pessoas no mundo, só que nenhuma dessas 30 é autista. Para. Juro, você acredita? Então não tem a ver com autismo então, assim? Não sabemos. Então agora eu e meu marido, a gente fez o exame genético, porque se a gente tiver essa mesma variante, é a gente que passou e é uma variante ok. Se a gente não tiver, talvez essa variante possa ter alguma relação com o autismo, e delas vão ser a única do mundo, com a variante relacionada ao autismo. Então a gente está torcendo, na verdade, para a gente não ter. Sim. Porque daí é uma das coisas que a gente consegue investigar. Mas não fizemos ainda. O investigaria o quê? Eles investigam, por exemplo, que alteração que tem, aonde que é, por exemplo, que nem síndrome de Down, que é um cromossomo, nananã. Eles vêm da onde que vem e vão entrando nessa variante, pesquisando mais e faz mais exames para ver se outros autistas têm essa variante. Porque tem muito autista diagnosticado que não faz exame genético. É com o objetivo, então, de melhorar de alguma forma a vida delas e das outras pessoas que tem 30 pessoas, mas assim, que fizeram exame genético. Que normalmente por exemplo, carérrimo. É super caro, o plano de saúde não me reembolsou. E assim, você vai fazer um exame genético, por quê? Se você tem alguma síndrome mega rara, seu médico... Senão você não vai parar seu dia e fazer um exame genético. Só que se você fizer, a maioria das pessoas vai dar alguma alteração. A gente tem alguma coisa, a gente vai ter.
Mas daí começa a Entendeu? mapear, isso que é importante para o mundo. Ah, pro mundo. Então, o Eu objetivo é acho. deixar- Pro mundo. Porque a pro gente, mundo. a maneira de cuidar dos Não vai mudar autistas tanto, é né? muito peculiar. As Não, coisas não vai que o mudar o Gui tem- tratamento. Não vai mudar o tratamento. não Então, é vai. super importante, então, que você faça para que tenha mais pesquisas É super direcionadas importante. Você nessa- deixar... Sim. Exato, eu Você liberei deixar- as meninas para isso Eu tudo. também. Isso, você deixar, assim, exato, material para ir juntando em pesquisa e vendo da onde surgiu isso, entendeu? E o fato delas serem... Elas são univitelinas? Univitelinas. Ah, tá. E se não fossem univitelinas, talvez uma pudesse ser autista e a outra E não. a outra não. Poderia. Bivitelina. E mesmo univitelina, tá? Teria Ah, uma mesmo univitelina. mínima chance, mínima, mas as duas são, tanto é que a gente só fez o exame genético em uma delas. Ah, porque o Porque é resultado vai ser igual. idêntico. Você vai pagar o dobro por mesma Idêntico, coisa. e a gente ainda descobriu, em um exame que a gente fez antes, que a gente fez nas duas, a gente achava que elas eram uma placenta e duas bolsas. Sim. A não gente era. descobriu que não, uma placenta e uma bolsa. Tipo, Ah, elas estavam elas na são mesma bolsa. aham, elas são, tipo, idênticas. Mas então, a os gente fez comportamentos autísticos, não. Imagina, completamente diferente. Completamente Isso diferente? que eu acho que é uma coisa Olha que que tem coisa. que ser dita. Cada autista é um É autista. não é que nem impressionante. comparar Fala mesmo. maçã e laranja. É Por exemplo, o impressionante. Gui. Ele gosta de assistir no volume 130 no meu hospício lá em casa. No meu hospício particular. Eu é que tenho que andar com o negócio. O inverso do que a pessoa acha que o autista não aguenta ouvir volume alto. As gêmeas também, todo mundo fica assim, elas não Vamos gostam. falar assim. Chegam pra elas. Oi, oi, Pepe. Pode falar aqui em casa. Pode gritar. Aqui em casa. Só que você acredita que daí quando eu tive o diagnóstico, alguém me mandou no Instagram. Eles não gostam de barulho, de muita gente, não sei o quê. Eu louca, perdida, virei pro meu marido e falei, som alto aqui, todo mundo gritando, porque se desde pequena elas se acostumarem com Pode ambiente ser com também, com a mãe gritaria, louca não também. vai. né? Então, a gente eu deixava as TVs ligadas. Olha que louca. Com volume alto. E eu gritava com elas: vem, Sossô! Vem. Daí eu falava assim: acho que não precisa. E elas, assim, elas não ligam a mínima pra Não, que bom, barulho. porque É senão igual perde o Gui. convívio social, não É. perde? Não pode ir em festa Infantil. infantil. Numa dessas você perde Imagina. convívio com Se amigos. eu levar elas num show no meio do estádio com um monte de gente, elas não estão nem aí. Shopping, então. elas amam É, o shopping. Guilherme também. Sempre amor. Mas Assim, isso cada pode um é ter um- sido da criação ou pode ter sido também uma condição que não necessariamente não dá pra difícil, saber, gente. né? Talvez Mas eu tenha acho que ajudado. também a gente tem uma coisa, a gente não poupa eles, né? Tipo, a gente Não. põe mesmo. Vai, Põe. tem festa infantil, vamos, vai viajar pra não sei aonde, vai comer comida diferente, vai. Não tem só comida, não tem. Então, assim, na minha casa não existe muito isso. Elas amam, por exemplo, arroz e feijão. Nossa, o Guilherme vomita. Olha como é Mentira. louco. Você sabia? Já te contei? Não, Elas Tem amam. pavor. Mas assim, pavor. Não. Se eu tô comendo, eu Só tenho um brincando. método. Mãe de autista, vocês têm que entender uma coisa. A gente desenvolve muitas técnicas. Então, eu como com uma placa, para ele não ver o meu prato. Porque Senão ele fica normalmente mal? o que eu tô comendo, ele tem muita ânsia. Você tá Por brincando? exemplo, purê. Nossa, não Então, eu sabia não disso. conseguia almoçar nem jantar com ele. Então, eu desenvolvi. A gente põe o negócio, eu como, e ele também come. E tá ok. E a gente foi criando. Então, fica uma mesa E o de Guto louco. põe também? Tipo, todo mundo, Cada um com a sua placa. cada um com a sua... Mas posso falar, eu acho maravilhoso. É melhor você senão- fazer isso e conviver. Senão, eu nunca mais vou comer com ele, não é? E vai deixar de comer o que você quer Exato, também. não. É isso, acho que as pessoas têm que entender e tentar encarar. De uma forma leve também, não né? é fácil. Não é. Eu já tô há, vamos dizer, há 13 anos. Que nem uma história que eu sempre conto. No avião é um estresse para mim. Primeiro que a gente já tá falando de uma bolha. Eu tenho condição de pegar o avião e tal, mas o Guilherme fica louco. Então ele vai socando a pessoa da frente. Então a gente tem um método. Eu já pego essa cadeira, o Guilherme vai me socando para que eu não impacte a vida do amiguinho e o Marcelo do lado dele segurando ele. E quando você vai só com eles? Já foi? Não dá mais Você nunca- agora mas ele você com ia? esse tamanho. Ah, nunca Ia. mais foi? Com esse tamanho eu chego dá. tetraplégica, de tanto que ele soca a cadeira. Então, mas você vê, as gêmeas amam. Na hora que É, a gente então. entra no avião, elas batem palma. Elas sabem que elas estão Olha indo que passear. legal. Elas amam. Associaram com o passeio. Agora, o problema Nossa, meu, sabe o que pavor. é carro? Ah, é? O Guilherme já ama. Ó, viu como é conversa E, de... calma, e só se eu tô, tá? Por exemplo, se elas estão com o Léo, com o motorista, qualquer pessoa, se Tudo pegar ela bem. em casa, elas vão plenas no carro, sentadinhas, bonitinhas, olhando a janela e rindo. Se eu tô, é um caos, mas assim, caos do nível assim, de eu parar no acostamento, ter que parar, desligar o carro, Mas o respirar. que elas A ficam Sofia muito... pula porque ela quer ficar no meu colo. Ah, Ai. Elas são muito grudadas, principalmente a Sofia é uma coisa assim, surreal. Então ela quer ficar no meu colo, sentada no meu colo.
Só que acontece, não dá pra eu dirigir na estrada De jeito ou nenhum. em Não dá, qualquer eu lugar não vou com ela com o no meu Guilherme. colo. Então eu falo assim, Sossô, não dá. Ela entra em crise, mas assim, chuta todo mundo, bate em todo mundo. Ela começa a agarrar meu cabelo, ela quer puxar meu cabelo, o porque meu ela quer ir pra cabelo, frente. é. Daí, teve um dia eu desesperada, coloquei ela no meu colo. Tipo, gente, Dirigindo. você não tá entendendo? Indo pra Maresias. Nossa, não, Ela pelo amor de estava Deus. inteira machucada. Aqui, ela se arranhou tanto que sangrava a mão inteira comida. Já tinha parado no acostamento, não O adiantava. Guilherme morde a Falei, eu mão vou colocar também. ela no meu colo. Eu não tô brincando, eu coloquei ela no meu colo. Ela sentou, olhou pra mim, deu um sorriso. Instantâneo. Instantâneo, ficou. Falei, vou ficar aqui. Só que dela queria que o carro andasse. Então ela ficava assim pro carro andar e começou a chorar porque o carro não andava. Comecei a andar, o carro, ela sentada, feliz da vida. Deu assim, 2 minutos, eu parei e falei, Sossô, acalmou, agora você vai lá atrás. Coloquei ela lá atrás. E passou. Só que assim que começou a acontecer, toda a viagem, ela Eles queria... ritualizam, e- isso porque é super eles criam perigoso, esse- esses rituais. Então Acaba agora, acostumando, né? agora a gente só vai em 2 carros. Então, Então é que um nem- carro é. eu posso É ir com a super Valentina e prático, com eu a também. Pietra, e o outro carro tem que ir a Sofia com o Léo dirigindo alguém, porque daí ela vai assim, plena. Porque é muito perigoso. Muito! Nossa, eu tava falando isso daí é ontem. perigosíssimo. Ontem, como eu tive. Eu, assim, todo mundo fala, nossa, Patrícia, você é tão calma, né? Com tudo isso. Eu falo, eu sou medicada. E não tem medo de assumir. Não, gente, eu preciso, porque o meu psiquiatra sempre fala, tem gente que tem. Normalmente você vai para uma consulta, uma terapia, um psiquiatra, para tentar descobrir o que está te incomodando. Eu sei o que está me incomodando. óbvio. E eu não estou criando da minha mente. Então, assim, é um problema real, que me gera muita ansiedade, por exemplo. De repente vinha um golpe do Guilherme em mim, puxar o cabelo Você com não tá uma força. esperando, né? Não tô. Teve um dia que a gente estava na Não, Bahia. e é seu filho, gente. Exato, então dá uma mistura de sentimento, entendeu? Não, e daí você E sente a uma agressão raiva, física você sente uma é muito raiva, mas aí você esquisita. fica triste. Você fala, a pessoa que eu mais amo no mundo Na tá minha ali. vida, que eu daria tudo. Não, mas muito pra- legal vocês falarem isso, porque deve ter um monte de gente que tá assistindo que passa por essas situações pra saber que é Sim. comum isso, E né? tem Como é que que falar. lida, né? E tem que falar. Porque as pessoas ficam nessa coisa de romantizar também Romantizar o o- autismo, E se né? você vê as séries, são todas só estereotipadas, eles se balançam, põem o fone e conseguem. E é E isso. meio gênios. Não é assim a realidade. Não, e essa coisa também de falar que todo autista é gênio, não, não é gênio, gente. Não isso é. daí é um tipo de autismo que é Asperger, É o né? Asperger, é uma É. parcela que vai super Eles bem. têm um hiperfoco, né? Às vezes É. eles focam numa coisa, eles são Dinossauro. maravilhosos numa coisa. Tipo, as minhas têm hiperfoco em Peppa Pig. Ah, o Gui fala inglês, aprendeu Começou sozinho. a ler com 1 ano e 8 É. meses. Só, Ó, que, tá vendo, é. gente? É só surreal. que ele não soma quantas canecas tem aqui, tá? Então, você tá vê, vendo? esse lá. Gui, quantas canecas ele. Ele conta, óbvio, ele decorou, porque ele tem uma memória, canta ele sem parar, mas ele não sabe somar. Tem a menor chance. Até falei, gente, para de colocar o menino na aula. Ele não consegue, ele não tem esse. Não, e a gente tá num ponto também que se dane, que não sabe meu. contar, né? Tipo, na escola a professora falava assim, a gente vai criar uns objetivos para as meninas. Eu falei, você não tá entendendo. Eu não quero que ela, se ela souber ler, escrever, falar, ok, eu já ganhei na loteria com É. isso. Agora, se não, que se dane. Eu quero que ela seja feliz, eu quero que ela tenha amiga, eu quero que ela venha na escola e seja feliz. Ela tá vindo aqui para ela ser feliz, tá? Aprender é outros 500, elas nem falam ainda. É, então. Eu acho que É. mexe muito, uma coisa que é muito importante dizer. Acho que a grande dor é dos pais. É muito mais do que das próprias crianças. Porque eles estão felizes. Se o Guilherme tiver com a televisão no 120, o iPad carregado e 3 celulares, é a vida mais plena. Ele não quer presente, ele não sabe se ele está numa casa chique, entendeu? Ele não está nem Nem aí aí. com a roupa. Então, assim, eu acho que ele é a pessoa mais evoluída que eu conheço. Só que quem sofre sou eu e o Marcelo, muito mais do que qualquer. E a família, os amigos e tal. Por causa das expectativas que a gente colocava, não é? Total. E eu teve um dia que eu ficava assim, eu tava chorando, daí o Léo virou pra mim e falou assim, por que você tá chorando tanto? Falei, será que elas nunca vão falar e não sei o quê, nananã? Daí ele olhou pra mim e falou, você tem que aceitar elas do jeito que elas são. Me deu um peso na consciência. Que daí eu virava pra Mas o elas e homem falava, é mais não pragmático, precisa então né? falar. É, Mas daí eu, não sei nem se é homem, se é mulher, depende da eu pessoa acho que eu mesmo, né? aprendi, Nesse e caso hoje em dia foi. eu aceito elas do jeito que elas Sim. As são. duas são não verbais, né? Exatamente, as duas são não verbais. Se elas forem falar, maravilhoso. Agora, se não falar, tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo. Hoje em dia eu tenho essa paz dentro de mim. Tá tudo bem. É um sonho, seria maravilhoso. Semana passada, a Sofia começou a falar mamanhê. Eu chorei, foi maravilhoso. a gente- lógico. Ah, e Te dá dá uma mais esperança valor, de você. não é? Dá uma esperança. Eu me sinto muito mais evoluída porque eu dou Gente, valor a cada coisa. Cada assim. coisa. Bateu palma. Gente, elas Não, bateram palma é. pela primeira vez no aniversário do Léo. Eu não acreditava. É, então, é muito Você louco. começa a A valorizar perspectiva é outras outra. É coisas. outra.
Outras coisas, por exemplo, a minha filha, a Valentina, que é que nem o típica. Gustavo, eu também tenho um Ela típico, fazia as né? coisas, eu fazia aham. Ela montava um castelinho, eu falava, legal, filha. Hoje em dia, se ela montar um castelo, nossa, fico numa felicidade. Tudo eu dou parabéns agora pra mais velha, porque eu vejo Isso eu ia assim, perguntar, sabia? não Como é é que é o fácil. tratamento com relação... Porque a sua atenção tá focada para duas que precisam mais de Total. você, né? E como é que fica a outra, né? Que é típica aqui, nesse caso... gente, eu acho que E a diferença de idade é comigo, pequena no seu 1 caso, ano né? e Do da Paty é 9, maior. 1 ano É, e o meu são 9. 3 anos 3 e anos e meio, meio, é. O meu 1 ano e 9, eu acho que por um lado foi muito bom, porque eu acho que a Valentina não sabe o que é a vida dela sem as gêmeas. Sim, E ela verdade. já cresceu com isso. Então, pra ela, Faz parte do combo, né? e as irmãs são assim desde pequena pra ela. Não é que as meninas tiveram um autismo regressivo que falavam, Mas tem um brincavam. autismo regresso entendeu? que é cruelzíssimo, né? Eu acho a que é criança muito vai- mais Nossa, difícil do que o É nosso. criança típico vai e bem, vai... e de repente É, regride, vai mas perdendo assim, as muito. habilidades. Então, a Valentina, ela nasceu com as meninas daquele jeito, ela nasceu com as meninas dando birra, tendo as estereotipias, então pra ela aquilo é normal, é a vida dela. E eu acho que Deus foi tão maravilhoso comigo que ele me mandou assim, o marido perfeito, a filha perfeita, tudo, pra entender a situação das meninas. E as meninas eram perfeitas pra Sim. gente evoluir. E a Valentina é enlouquecida nelas, doente. Mas assim, enlouquecida. Ai, Tipo, bonito, né, ontem meu? eu no meu quarto, daí a Sofia tava com um super problema que do nada ela parou de fazer xixi, porque tem essas ai, surpresas, sim, né? sempre tem surpresinha. Daí você desfralda, tá tudo lindo, maravilhoso, 1 ano desfraldada, ela parou de fazer xixi. Daí todo mundo, é psicológico, é não sei o quê. E Não, você não, tem que estar atenta, né? Puta, não fez atenta, xixi. ela parou porque de às vezes fazer você xixi. esquece Não fala, também não que se não fez. esqueça. não, levei né? pro hospital, queriam colocar sonda, ela tá com alguma coisa. E realmente ela tava com um machucado, tipo uma assadura, nananã. Mas eles também não sentem muita dor, né? O Guilherme? Ah, não sente Não, muita você dor. dá Não. as gêmeas, por exemplo, se eu dou um beliscão, elas dão risada. Não, o Guilherme não sente dor pra Agora nada. que elas começaram, se ela se estrupiar aqui, ela faz a mãozinha assim na cabeça e só. Não é tipo... E nem frio. O Guilherme na neve, comendo neve, com a mão. É muito eu semi-congelada e o Guilherme... Questão de E tato todas deve as ser, né? mães, daí que vem os Impressionante. olhares, tá? Em vários desses momentos. O Guilherme querendo tirar a bota, eu também. Hoje em dia, é uma coisa que eu fico pensando, eu quis expor muito o Guilherme, mas no final eu me expunha junto, porque eu levei ele para esquiar. Ele me deu um chute com uma bota de esqui. Para quem não sabe, nunca esquiou, uma bota assim, que pesa 100 quilos na minha cara. Não sei como eu não para. perdi todos os dentes. E a bota de esqui é ruim pra gente, né, velho? Eu Imagina nunca soube pra esquiar, ele. gente. Eu tô só contando porque Quando foi inventado esquiar, você quando eu fui, eu me machuquei. Mas aí, eu não... Bom, e daí eu fico inventando e acho que para ele foi uma coisa tão chata. Mas eu queria tanto dar a oportunidade que eu tinha dado para o Gustavo, Lógico. típico, e daí ficava com esse peso. Hoje em dia, depois de 15 anos de Gui, foi o primeiro Réveillon que eu passei sem ele. E daí teve gente que veio me cobrar. Ah, não, tudo isso eu falei do esqui porque ficavam me olhando, tipo, que criança é essa? E que mãe louca é essa que leva um chute na cara e tá tentando, ao invés de gritar... As pessoas não entendem, né? porque não tem uma fisionomia, né? O autismo pessoas você não não sabem, lê, né? que nem Não o deu pra Down. Então, Ele mas tem uma mesmo, questão genética gente, que muda tipo a Down, você fisionomia. consegue olhar. mesmo que não tenha, mesmo a gente falando, de crianças típicas, eu aprendi a parar de julgar. Exato, para de julgar. Então, por exemplo, aquela mãe que tá levando uma botada na cara, o Você menino não pode- sabe o Você que não tem sabe por por trás trás. daquilo. E assim, mesmo uma Não. pessoa que chega pra você de mau humor ou te dá, às vezes, uma patada, às vezes essa pessoa passou por um momento tão triste antes de te encontrar, não sei o quê. Então, hoje em dia, eu parei de julgar um pouco e eu sempre fui muito Sim, julgadora. Eu também. Eu vou falar que antes das gêmeas, olha, eu era uma pessoa bem difícil, viu? Elas mudaram minha vida. Eu sou outra pessoa. Tipo, era Sim. insuportável. Juro, insuportável. Elas me evoluíram, assim, num nível máximo de, tipo... Eu me sentia tão vazia. Hoje em dia eu vejo que é tudo tão maior. Elas eu mudaram a minha também. vida. É impressionante. A escala de problema muda total, né? Muda total. Total. É, Mas isso que você tá falando de culpa de filho, típico e não típico, por exemplo, a Valentina. Tem várias coisas que eu quero fazer com ela. E que eu quero mostrar o mundo pra Valentina. sim. Eu quero e ela é muito grudada na gente, ela é mega companheira e ela também tem essa coisa. Ah, eu quero ir pra não sei aonde, eu quero conhecer tal coisa. E tem lugares que não dá pra levar as gêmeas, Não, não é que tem nem o Gui. condição. O Gui mal consegue ir pra Bahia, que meu marido é baiano, que são 2 horas de voo. Você imagina, eu Então, vou tem coisa das gêmeas assim, e que não faz sentido. Daí, chegou ano passado, eu queria muito levar a Valentina ou pra esquiar ou ir pra um lugar diferente. Daí, o Léo, pra onde? Daí, a gente até pensou, putz, vamos pra Bahia? Daí, começou assim,
Falei, Léo, não, porque as gêmeas adoram ir pra lá. Então, assim, eu quero ir pra um lugar que as gêmeas não possam ir. Ou, se não vai todo mundo. Daí eu falei, tudo bem, vamos pra Dubai, que foi um lugar que eu amei. A gente decidiu levar a Valentina pra Dubai. Até antes de decidir levar a Valentina, eu me sentia tão culpada. Eu falava assim, gente, Nossa, eu também. como que eu vou levar uma e as outras duas vão ficar? Meu Deus, que horror. E eu me sentia mal. Daí eu tenho uma super amiga minha que tem também um filho atípico. Por sinal, a filha dela faleceu faz super pouco tempo. Sério? Juro, Nossa, foi meu muito Deus. triste. E eu Mas tava foi com por ela. causa da... Não, ela teve várias complicações. Ah, Ela tinha tá. outras síndromes Entendi, associadas. porque existe isso. Tem muita gente que associa ainda a síndrome. E ela foi uma pessoa que me ajudou muito. E daí a gente tava juntas e eu tava falando pra ela, eu tô muito mal de viajar com a Valentina. Ela virou e falou assim, Má, você não vai levar as gêmeas. Sabe por que você não vai levar as gêmeas? Porque você quer levar as gêmeas pra você não ter Sim. peso na consciência e pra você se sentir bem. Não porque você tá pensando nelas. Porque se você estiver pensando nelas, você vai Fica deixar aqui. elas Sim. no cantinho ambiente. delas, com os brinquedos delas, e você vai curtir a Valentina. Porque a E na Valentina precisa ter o paz mundo dela delas. com vocês. É. Na hora que ela me falou isso, eu falei, pronto. E foi maravilhoso. Por quê? É libertador, mas o mundo não fala Libertador. isso, né, Mar? Libertador. E a Valentina precisava. A Valentina voltou assim, outra criança. Faz um Ah, tempo isso é já. ótimo. Você sabe, Outra né, Du, que eu criança. faço 2 viagens normalmente. Uma só com o Gustavo, que agora ele Sei. tá um homem, né? Tem Sim. 18 anos, ele não quer mais mesmo viajar Ah, comigo. ainda quer, pô, ele ainda vai. É, vai, né? É. Mas eu fazia, eu tirava férias, por mais que fosse assim, para um hotel na esquina, ou passar 3 dias na casa dos meus pais, eu dividia os dois nas férias um pouco, para poder ter a Sim. realidade de cada um. Não, e assim, mesmo pra Valentina, eu vejo que, assim, eu acho que de tudo, o mais difícil, hoje em dia, meu maior desafio é a Valentina. Porque a É. Valentina, ela é pequena ainda, ela tem 7 anos, Sim. e eu vejo que, assim, às vezes, eu acho que ela já é um adulto, então, às vezes, por exemplo, tô com as gêmeas, aquele caos que você eu sabe o que sempre que é. fiz Nova isso pro ainda, né? Guto. Não, Não, sempre ideia fiz isso. assim, Vai, Gustavo, pega uma, tal coisa. Não, uma tentando arrancar o tapoer de dentro da geladeira, a outra pendurada no lustre, daí chega a Valentina, mamãe, eu fiz um desenho pra você. Ela já vai! Mamãe, É. mas eu fiz um desenho pra você. É lindo, meu amor. Vem, Sossô, vem, Pepina. E eu... Você não se É, percebe quando você tá é, naquele claro. olho do furacão. E eu fui vendo que ela foi ficando assim de lado, era tipo assim, mamãe, me dá banho. Ah, Valentina, pelo amor de Deus, você já tem 7 anos, vai tomar banho. Mas mamãe, você deu banho nas irmãs. Filha, mas suas irmãs não sabem. Mamãe, só porque elas são autistas, daí teve um dia que Nossa, ela virou o Guto pra já mim me e falou falou assim... exatamente essa frase. Daí ela virou pra mim e falou assim, ô mamãe, acho que eu quero ser autista. Ah, tá tendo Ai, atenção da mãe, né? gente. Então, nossa senhora. Eu, Valentina, Duro, por né? que você quer ser autista? Ué, mamãe, você dá comida na boca das irmãs. Elas faltam na escola quando elas não estão bem. Você leva elas nas coisas, você dá banho, você deixa elas dormirem no seu colo e não sei o quê. E realmente, pra ela, a vida do autista era perfeita. É claro, é a mãe, Exato. né? É a Daí eu virei pra ela alma. e falei, não, filha. Daí eu fui explicando. Isso de começar a dar mais atenção pra ela também mudou. Ela começou a ver as meninas de um jeito também melhor, porque eu vi que tinha vezes que, óbvio, que ela queria matar as irmãs. Porque, É tipo claro, assim, se você minha já mãe quer tá matar com um você. irmão normal, Exato. normal Então, não fala, hoje gente. em Eu dia- posso porque eu sou mãe de autista. Mas... A gente pode. a gente pode. Mas a Valentina, hoje em dia, eu vejo que ela tem uma relação mais leve também com as meninas. Isso assim, agora, tá após Dubai, que eu comecei a ver que ela precisava de mim. Sim. Então, tem vezes que agora eu olho pra Sofia e pra Petra e falo, a mamãe não vai. Porque elas entendem. A mamãe não vai, a mamãe vai ficar com a Valen. A mamãe vai dar banho na Valen. Tem vezes que eu tô dando banho na Valen, com uma me arranhando, me puxando o cabelo, nossa, mas a eu- mamãe tá lá dando banho na Valen, que precisa do banho. Entendeu? Sim. Mas é quando Eu você entendo melhor viaja do que ninguém. e fica, aqui no seu caso, que você foi viajar para Dubai, elas ficaram aqui. Você tem que ter uma rede, né, que esteja acostumada, porque talvez não sejam todas as pessoas que estejam aqui assistindo, que tenham essa rede, esse staff para tomar conta, né? Mas acho que é importante que você tenha familiar, avó, tio, amigo, alguém. Eu tô falando de fora, tá, gente? Sim. Lógico. Vocês me perdoem qualquer besteira que eu estiver falando. Não, mas todo mundo fala É, besteira, então imagina. eu tô aqui fazendo outro papel, inclusive, Claro, do mais claro. ignorantão, entre Isso aspas, é no mais assunto. Fiz difícil. mãozinha de... De- Fiz mãozinha, que a gente partilha, odeia a assim. mãozinha. Isso é muito difícil, né? Rede de apoio. Então, e como é que vocês fazem? No seu caso, você teve uma rede, mas será que dá pra criar? Quem Tem ficou com amigo as que tem essa meninas? disposição? Vó? Quem ficou na Então, prática? Eu tenho muita sorte, né? Porque, assim, a minha mãe, o meu pai e a minha bisa são uma coisa de outro mundo. Que a avó, que a minha bisa, A avó Bisa das meninas, bisa minha avó. Sim. elas sempre acolheram muito as meninas. Muito, muito, muito. Então, assim, sempre que eu vou viajar com Valentina Elas ou se sem mudam Valentina, pra sua casa. não, eu não tiro as meninas do Então, ambiente isso que eu delas imag- nunca. eu também nunca E elas fiz não, isso. Familiares elas mudam. não dormem na minha casa. Não, não muda. Ah, A não? Bisa, às vezes a Valentina pede, Bisa, dorme aqui, ou pede pra minha mãe pra dormir.
dorme uma hora ou outra e tudo, mas elas têm a vida delas. Eu falo, tenham a vida de vocês, passem em casa durante o dia, visita. Sim. Então, assim, leva na escola, busca na escola, leva nas terapias, participam de tudo. Mas Vai dormir dorme em uma vez casa. ou outra. E eu tenho uma pessoa que é meu braço direito e esquerdo, que é a Gi, minha babá. Que ela, antes de ir trabalhar na minha casa, porque eu morava no interior, mudei para São Paulo quando eu tive o diagnóstico das gêmeas. E comecei a procurar babá, aquela loucura, precisava de alguém para me ajudar. Eu trabalho, meu marido médico, aquela loucura. E me indicaram ela. Eu falei, bom, tá bom. Ela tinha ficado 7 anos cuidando de gêmeos autistas. Ah, Nossa, não caiu do sabiam. céu mesmo. Ela não sabia que eu tinha gêmeas autistas. Chegou na entrevista, eu só contei pra ela, porque eu não falava do diagnóstico ainda, só contei pra ela depois, eu tava cuidando de gêmeos autistas. Eu... Ai, Senhor do céu. Por isso que eu acho que assim... Aí mudou minha vida, porque assim, ela sabe tudo das meninas. É porque é uma leitura. É uma Mas toda coisa. mãe tem isso também com os Ela entende filhos. às vezes mais que eu, tá? Sim. Olha. que É legal. o convívio, né? Você consegue saber o que a gente fala muito e mede muito em casa são os disparadores do Gui. Não sei se você já tá. Tem a coisa que dispara o comportamento, a crise. É crise que fala, né? A crise. E daí tem um gráfico, até na Meca, você deve ter visto, que quanto mais... O que é Meca? Meca Andrade é uma sumidade em autismo. Ah, tá. Tem uma clínica, tá? O Gui vai lá. As meninas iam lá. É. E daí tem um gráfico assim, que quanto o disparador tá aqui, né? Quanto mais disparou, então, o comportamento... Como é que o Guilherme fala? Eu vou ser... esqueci, é muito engraçado. Bom, então ele vai ficando nervoso até um pico. E o cognitivo vai caindo o inverso. Então, no máximo do nervoso, não tem cognitivo nenhum. Não adianta você querer conversar, enquanto que com uma pessoa Não. típica, eu tô brigando, como você falou, acalma, pelo amor de Deus, vamos conversar. Não, ele já tá. Então, melhor é você se recolher, porque ele vai quebrar tudo, senão vai quebrar a tua cara. O problema é não deixar chegar nesse... Exato, é esse Mas disparador, acho que é o a que ela tá nossa falando, vida, o que é o será que disparador. dispara isso, né? As meninas têm algumas coisas, por exemplo, é que elas são pequenas, né? Sim. Então, completamente diferente do Gui. Mas, por exemplo, a Pietra, uma coisa que dispara ela é esperar. Então, por exemplo, se eu virar pra ela e falar, vamos passear, eu tenho que estar pronta com a minha bolsa, com a chave do carro, o carro. É tudo pronto. E o elevador tem que estar na porta. Se eu falo pra ela, vamos passear, eu vou colocar o tênis. Daí eu esqueço o celular no carro, Sim. no quarto, e não sei o quê, ela entra em crise. Então, a Pietra, ela não pode esperar. Tanto é que agora a gente faz terapia com ela Daí com a nossa timer. vida fica louca, né? Porque você Louca. entra no ritmo, você entendeu? Eu só saio de casa com o rabo suada, tá? Toda descabelada, com um monte de coisa pendurada, colocando sapato. Então, assim, agora, todo mundo na minha casa já sabe. Não você pode avisa no falar, elevador, não, praticamente. chamou o elevador, ela prontinha, vamos passear. Chegou o elevador, ela entra e a gente vai. Agora, assim, não dá pra ser sempre assim, lógico que não dá. Exato, É, esse que é o duro dos Lógico que rituais, Porque entendeu? você esquece alguma coisa, porque na hora que você tá Não, saindo... vai no médico, deve ter que esperar. Não é sempre que vai estar Então, disponível. na hora mas que o chegar. problema é o pra sair. Quando chega no lugar, as minhas esperam, Ah, entendeu? tá. O problema é isso de pra sair. sair. Agora, por exemplo, daí, estamos todo mundo pronto, a Valentina deu vontade de fazer xixi. Ah. Daí a outra lembrou que tá com o sapato tá apertado, daí não precisa pegar casaco, acho que vai estar frio. Isso já desregulou ela completamente. E daí Então, voltar não é rápido, pelo menos Daí pro Gui. voltar é um parto. E o pior é que, assim, eu não sei o Gui, mas as gêmeas agora melhorou, mas elas se batiam muito. Então, assim, a Alto, Pietra, né? Não, o Guilherme tem uma... a mão é inteira Não uma na machucada. outra, elas nela É, não, mesma. é um... Inteira é machucada. um- A Sofia tinha uma época, isso pra mim foi o pior. Ela pegava o cabelo dela, enrolava assim. E Depois puxava. que ela enrolava, ela puxava. Mas eu falava, não é possível que não sente dor. Porque assim, não é que saiu um fio. Nossa Tufo. senhora. Tufo. Então assim, eu lembro que ela Tadinha. começava a entrar em crise, a gente tinha que segurar ela. Eu deitava, às vezes, em cima É, dela. nossa, eu já Era assim. deitei muito. E hoje em dia, já não tem mais. Acho que já faz, sei lá, quase um ano que a Sofia não faz. A Pietra, quando ela fica nervosa, a primeira coisa é a mão. A mão do Guilherme é inteira de calo, mas... Porque ele se mordia muito, mas graças a Deus diminuiu. E ele se mordia feliz e ansioso. Então, muita excitação também Muita excitação, gera esse comportamento. E daí eu tenho um grupo que a gente fala todo dia, até hoje, o que gerou algum tipo de comportamento inadequado. Ele fala, mamãe, hoje eu serei adequado. Eu estou Ai, que adequado bom. hoje? Tadinho. Mas isso daí é pra Ai. vocês aprenderem o que pode estar disparando pra Sim. depois Exato. coibir. Não Só vamos que mais fazer foi isso o que a Má dispara. falou, por exemplo. A gente lá em casa, assim, devem achar que eu sou dona da Duracell, porque não pode faltar pilha na minha residência. Se alguma coisa assim, um controle, sai pilha
Pá, pá, pá. E assim, a internet de casa, na Bahia, tem uma história maravilhosa. Ai, não, essa você me contou, é maravilhosa. O Marcelo pôs tanto cabo de fibra, porque não pode ficar sem Wi-Fi, senão quebra a casa. Tem uma pracinha em frente, fica a galera lá, dando gato. É o Gatunete. É o Gatunete de tão Guarajuba. forte que é a Tão internet forte, da casa. É tipo... Entendeu? Então, só que daí um dia mudou o logo da Netflix, o Guilherme quebrou a Ah, eu casa. lembro, você sempre conta essa. Porque é só pra Como pessoa... porque e ele não viu achava? assim, Não, mudou Não, o logo ali. mas Não assim, gostou da uma, mudança uma, do logo. ele falava, eu quero a Netflix, velha! E eu, qual é? Ele é velha! Daí até eu conseguir falar com ele, tinha tipo assim, um pontinho aqui. Mas nem o moço que fez o logo percebeu. Ele percebeu. Mudar o filme de lugar na televisão, tipo na Now. Não, gente, você já pensou na Now? Gente, posso falar? Mas sabe É qual é o louco. melhor? A gente consegue, hoje em dia, ver É. isso e dar risada em alguns momentos. Ah, Por vocês exemplo, precisam, né? eu Vocês consigo precisam disso. levar o Eu também. autismo de uma forma leve. Óbvio que é difícil, tem vários dias que eu tô chorando embaixo do chuveiro. Sim. Mas tudo depende do jeito que você encara. Cara, Tipo, é isso eu mesmo. escutei uma coisa. Foda é aquele que sabe lidar com sabedoria com seus problemas. Porque assim, Sim, é- incrível. é saber lidar. Porque senão eu podia estar numa cama, tomando Não, remédio. E eu acho que tem muita gente que esperava isso de mim. Já até ouvi, nossa, mas você é tão felizinha. As pessoas. As pessoas julgam pelo fato de... Então eu já pra eu ficar escutei algumas chorando o vezes. tempo inteiro? Eu não sei como você consegue ser tão feliz. E posso falar que é muito louco? Eu sou tão feliz, que eu acho que assim, eu sou muito mais feliz que muita gente que tem Porque a gente passou a filho dar valor. típico. É uma coisa. Eu acordo feliz, eu olho, dou risada. E eu daí acho vejo- que o Guilherme merece essa mãe, porque eu sempre Lógico. fui assim, com essa essência. Daí alguém me falou, não, mas você tá muito over. Eu falei, não tô over nada, eu sempre fui assim. Quem me conhecia antes do Guilherme, ele merece ter essa mãe que dá risada. Não, e que a leva gente na tem que estar bem. brincadeira, A gente não tem que é? estar bem pra eles. É, porque se eu for uma... Lógico. E Não, o na minha Guilherme- casa. E como você... Ah, você ia falar outra coisa? Não. Conte, Você tá conte. falando da Duracell, eu lembrei, na minha casa não pode faltar bolo da Ana Maria. Ah, meu Gente, eu Deus. preciso até patrocinadores da Ana É. Maria. Quem que faz o bolo da Ana Maria? Eu preciso Não saber. sei, Balduco Não sabemos, né? vamos Senão a descobrir gente do ia Balduco. falar Não, com- gente, vocês não estão entendendo. É assim, começou a chorar, viu que vai entrar em crise? Eu chacoalho o saquinho do bolo. Eu tenho Para. várias táticas também. Come o bolo. Para, É aquele na bolo sem hora. recheio, sem nada? Aquele bolinho Não, gordinho? tenho- Não lembro. tenho- Tem de é vários, tem de todos os compridinho, tipos. assim, Ah, né? Lá em casa tem que ser o meio formigueiro, assim, que é uma embalagem roxa. E assim, chega no mercado, eu vejo que elas assim... Sei, procurando. Acha. Eu olho elas, tem bolo da Ana Maria largado pelo mercado inteiro. E elas... Então, assim, eu tenho escondido dentro do Sim. armário. Porque também É o lá em nosso casa come Rivotril, muito. você entendeu? E come muito. as Come. meninas. Eles estão. O Gui tá fazendo um regime agora. Você tá conseguindo? Então, fui num médico que eu amei, que é o Dr. Rauen. Ai, me salvou. Eu fiquei 3 horas na consulta, o Gui só foi pesar. Ele tá pesando 95. Olha que fácil. Quando ele se joga em mim. E Porque sem noção toma remédio, nenhuma. né? E aumenta Então, o apetite. o Risperdal aumentou muito, que é uma droga que vários tomam. E ele ganhou, acho que uns 15 quilos. E uma barriga um pouco típica. E daí o Risperdal, que era para tentar diminuir essas crises de agressividade, não adiantou nada, só aumentou o apetite. No caso dele, pelo amor de Deus, porque tem tanta, né? E daí agora para perder. Porque ele não tá nem aí. Óbvio que ele não tá nem E aí. o meu problema não é que eu quero que ele fique lindo. Pelo amor de Deus, é que Saudável, saudável saúde. e a capacidade motora dele caiu muito. Ele nunca teve uma coordenação motora boa. Então ele não está conseguindo andar reto, de tão pesado. E ele está ficando corcunda. E daí os problemas vão encavalando. Porque eu já ouvi, gente, mas por que você quer que você tem mania de magreza, né, Patrícia? Agora até o Guilherme. Não, Aham, imagina. sim. Eu quero que ele Bom, fique... que você tem uma mania de Mania magreza é uma verdade. eu tenho, mas não vou fazer um nesse menino, caso. né? Não, que mas tá o super Risperdal, a preocupada. maioria aumenta o Aumenta apetite. As gêmeas muito. tomam também, a gente tá tirando agora. Diminuindo, porque elas já estão bem e a gente não vê mais a necessidade. Elas começaram com canabidiol. Ah, é? Olha! Aliás, é uma coisa que eu nem falei no meu Instagram ainda sobre esse assunto, porque eu achei que ia ser meio Polêmico, né? polêmico. Ah, não, mas isso daí é incrível pra Mas- falar. É que É a gente uma tenta forma nova de tudo, de gente. tentar, Eu, claro. eu quero começar até a falar, até pra ajudar as outras pessoas, porque assim, as meninas mudaram da água pro vinho. É impressionante. Pra melhor. Nossa!
Elas são tomam gotas, 6 né? meses. Tipo, como é que é o tipo? É, tipo ml, eu pego na seringuinha, delas começaram assim, 0,25, meio, você vai aumentando até você achar a dose. O mais chato é esse processo de achar a sempre dose. Nossa, assim, esse é. assunto que eu gosto. Mas isso daí É incrível. é igual pra todo mundo, o canabidiol? Tem Não. canabidiol específico? Tipo Não, floral, deve ser. assim. Tem infinito. É tipo eu floral, achava então. que canabidiol era assim, é um, você pega. Não. Tem vários tipos. É, porque O delas é o puro, não é o que tem THC. é. O delas Ah, não imagino. tem THC. Mas tem crianças autistas que Muito só funciona severas. quando é com E THC. você foi Eu acho que testando daí é pra muito saber? severo. Quando... Sempre começa sem. Ah, Isso, tá. o que o meu médico falou, vamos começar sem, elas são muito pequenas. A gente começou sem, ele falou, vamos ver se dá certo. E ele não dá com THC, ele é super contra. E ele foi aumentando, 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 chegamos numa dose. Nossa, Sofia acordava todos os dias às 2 da manhã em ponto e, E não ela dormia ficava mais. girando. Ah, então, porque Ela corria pela sei- casa, ela ia pra piscina de bolinha, tipo assim, ela acordou. Daí ela Isso ia eu mal não em sei se todo terapia. mundo sabe, mas o autista tem muita dificuldade com sono. Então, Na pandemia eu ia E pelo dormir jeito que o todo dia canabidiol às 8 da funciona. manhã. nunca mais acordou. Olha, beleza, pai. Nunca mais acordou. Você nunca foi Dorme atrás a de noite canabidiol? inteira. Não, eles pro Gui agora ele tá sem medicação. Ah. Posso falar? Eu tô assim, amando de um nível. Elas se concentram mais. Elas estão mais felizes. Elas estão mais focadas. As crises diminuíram. Dorme a noite inteira. É Não. impressionante. E só com o canabidiol que a gente tá conseguindo diminuir o O Risperdal. Risperdal. Nossa, Eu tô que achando- incrível. Lógico, novidade gente, aí cada no mercado. autista é um. Sim. Então, assim, Claro, essa sempre, coisa foi o de que vocês começaram medicação. falando. Mas, por exemplo, o canabidiol, eu acho que é uma coisa que pode dar muito certo, assim, pra muitas coisas. Muitas Eu coisas. também acho. Eu também. O único problema Mas que tem que eu... tomar muito cuidado Não, também, tem que ter né? um médico que Claro. aplique Tem que doses ter um corretas. Não dá pra fazer médico. por conta própria. A gente foi Não. num médico, tipo, especializado nisso, que hoje em dia é o psiquiatra das meninas, que é o Dr. Guilherme, maravilhoso. É o mesmo do Gui. É verdade, é o mesmo... Gente, posso É o falar? doutor outro Gui, que o Guilherme fala. Ele é maravilhoso. Ele Ele é é. maravilhoso. Ele é super centrado, ele é, assim, incrível, ele acertou com as meninas. Pra mim E, também. além disso, o problema hoje em dia é que as coisas são muito caras, né? Sim. Tudo. Então, assim, desde terapia até as medicações, tipo canabidiol, é um valor muito alto. Acho que é entrar no SUS, se não me engano. Então, mas, por exemplo, são vários tipos. Então, E por qual exemplo, o vai tipo entrar? das Tá. meninas, a gente tem que trazer de fora. Ah, Então- entendi, importado. Então, assim, é tudo muito diferente. Daí, por exemplo, muda um negocinho, você já não pode porque ela tá tomando outro. Então, assim, é complexo. Bem E específico, né? bem específico. Então, assim, isso é uma coisa que me deixa muito chateada hoje em dia. Porque a gente, graças a Deus, tem uma condição boa. Meu grande propósito. Terapia pras meninas. Ajuda. Tudo. Ajuda. A gente em casa pra ajudar. Medicação. Bons médicos. Agora, gente, quem não tem? Eu recebo, assim, infinitas mensagens Nossa, de tipo... a gente quer muito falar nossa, sobre isso aqui muito. mais, né, Paty? Pelo amor de Deus, me ajuda. Meu Pra filho ajudar tem, quem não assim, tem. 10 anos e ele nunca conseguiu uma consulta. Você fala, não, É. para. Não é possível. E assim, meia hora de terapia por semana. Meia hora. Gente, as minhas É. filhas fazem 40 horas semanais. É, o Guilherme também. Meia hora. O que você faz meia É. hora? Meia hora que a criança Não dá autista, nem tempo. ela não entrou 40 nem na horas sala. semanais? 40. 40. Porque Caramba, como meu. elas ficam com... Porque assim, quando você fala 40 horas, todo mundo fica São desesperado. Por 20 quê? só no método. Depois o resto está sempre acompanhado com uma terapeuta. Como elas estão o tempo todo com a terapeuta na escola, o que elas fazem na escola, eles consideram considera hora de terapia. terapia É, o porque elas Guilherme estão com a tá bom. psicóloga, Deu pra entender. entendeu? Não é aula Então mais o terapia, dela lá já seria, desconto. tipo, dá 25 20. de escola. 25, 5 vezes 5, 25, 25 horas. Isso e mais as terapias à tarde. Entendi. Daria, tipo, dá tipo isso. O É, método só Só no eu vocês ficava o dia podiam inteiro. contar? Antes que acabe, eu tô com medo de tem muito assunto pra falar Gente, disso. a gente pode ir embora. É. Tem como a gente Não. fazer duplo? Vamos continuar. Vamos continuar. Mas eu queria, para você, até compartilharem com as pessoas que estão aqui, na dúvida se o filho pode ser autista, será que é autista, será que não é? Acho que será legal vocês contarem como vocês descobriram, como é que foi esse processo. Assim, É o que mais me perguntam. Porque eu imagino que as pessoas em casa, pô, será que meu filho é autista? Como é que será que eu vou descobrir? Se eu descobrir, o Então, que, nós que eu já fa- faço no é. primeiro segundo? Vocês já estão avançadas, né? Eu acho que é aquilo que a gente falou muito aqui já até. Eles são muito diferentes uns dos outros, mas alguns aspectos São parecidos. são parecidos, tipo, o Guilherme nunca ficou olhando ventilador, essas coisas. As meninas já olharam, coisa que fica mexendo. Amam. Então, o Guilherme já não. Que é um teste, assim, bem
Tudo que gira lá em Tudo casa que é um gira. sucesso. Tipo Então você assim, começou a desconfiar com isso, quando você viu que elas estavam olhando muito Isso é pra bem isso? típico. eu acho que assim, uma coisa que me ajudou muito era já ter uma filha, então eu já sabia os comportamentos típicos, normais, diga-se de passagem. E as gêmeas, por exemplo, elas nunca olharam no olho. Nunca. O Guilherme já olhava. Não, Olha mas que assim, louco. nunca. Então, por exemplo, assim, elas ficavam assim, virando o olho, olhava pra cima, virava. E outra coisa, eu chamava pelo nome. Não olhavam. Elas não sabiam. Daí começa aquelas coisas, ai, mas são gêmeas. Uma só que é a Gêmeos têm outra. atraso no desenvolvimento, elas são muito entre elas não devem nem saber o que é o nome uma da outra. Eu isolava cada uma num quarto e ficava chamando, nada. E assim, coisas, básicas, tipo, brincar. O brincar é diferente. Não brinca de uma maneira funcional. Não. Então, por exemplo, você dá um carrinho, não pega o carrinho e empurra o carrinho. Pega Sobe o carrinho, e gira a gira a roda. rodinha. As meninas giravam a rodinha o dia inteiro. Não pega uma boneca e dá, vamos dar papá pra bonequinha. E não imita. As minhas nunca imitaram. Então, por exemplo, assim, vamos cantar parabéns, bate palma. Manda beijo. Eu lembro que o médico falava assim, manda beijo. Nunca mandaram beijo, dá tchau. Então, assim, elas nunca Então, imitaram. isso já o Guilherme fazia tudo isso. Pra as você meninas podia dificultar o Dificultava diagnóstico. Né? super, mas assim, eu já comecei a ver, e ele falou cedo, ele andou mais cedo que o Gustavo. Olha que Imagina, as loucura. minhas não falavam nada. Ele falava, Gaga, balbuciava, fazia tudo isso. Mas, por exemplo, ele tinha uma mania de empilhar carrinho. Ao invés de... E se tirasse da ordem, entendeu? O verde, o vermelho, o McQueen, não sei o que lá. Eu sabia até os nomes, o McQueen. Eu já achava esquisito. O McQueen de novo. Se sumia um, e eu tenho 2 meninos. Óbvio que o Guto, de propósito, até já com ciúme, já rouba. Não, a casa já quebrava. E eu também tinha tido o Gustavo, que nunca empilhou o carrinho, e já era ritualizando, entendeu? Mas o Gui não tinha estereotipia? Não tinha muito de pequeno, olhava nos olhos, depois foi perdendo um pouco o olhar. As gêmeas tinham muita estereotipia. Não, nunca Flapping. de balançar a mão, não, Guilherme Muito. não. E quando ficava feliz, ficava assim, muito, muito, muito. Não, o Guilherme não tinha. E a mãozinha assim. Não. Elas amavam ficar assim com a mão. Elas O só Guilherme Então, você vê daí- que cada caso é um caso mesmo, né? Cada caso é um caso. E daí, assim, o Guilherme, eu fui um pouco mais nas sutilezas, porque no início, na pequena infância, na primeira infância, a comparação sempre tem aquilo, ele tá no tempo dele, deixa mãe, deixa ele no tempo dele. Mas tem limite pra esse tempo dele, né? Exato. Nossa, olha aí, ó, ele falou mamãe, vamos não sei o quê. Daí eu comecei a perceber um negócio que chama ecolalia, que ele repete partes de filme. E aí, galera, beleza? Eu falava, gente, eu ouvi isso no McQueen. E tentava, como ele não conseguia construir a frase, ele tinha essa obsessão por ver filmes. Ele pegava momentos do filme e colocava na vida, entendeu? Então, e aí, galera, beleza? Era o McQueen Ai, que falando pro bonitinho. Tinoco, sei lá, pro tomate. Eu falava, Daí eu perguntei, sem nem sonhar o que era ecolalia. Falei, eu tô sentindo ele falando frases soltas de filme, tentando colocar no dia a dia. Isso é bem sintomático também. Então, pro verbal, talvez. Pro verbal, Porque ele verbaliza, porém ele não necessariamente entende. Ele leu, você acha que ele estava entendendo alguma coisa? Nada. Ele aprendeu, sei lá como, a ler. Gente, é muito difícil. Eu vejo, por exemplo, as gêmeas. Isso a gente tendo acesso. Aí eu comecei a desconfiar, elas tinham 1 ano. Eu levei em 11 profissionais, médicos e psiquiatras, e nenhum me dava diagnóstico. Todos Eles não falavam que elas não tinham gostam. nada. Não gostam Eu de falava, dar. eu tô louca. Eu Então eu também. tô ficando louca. E o daí, Marcelo falava que eu tava louca o também. meu marido também. Falava, você tá procurando sarna pra se coçar. E eu vendo vídeos no YouTube. Eu lembro. Eu falei isso, vídeo Nossa! YouTube fóruns, a parte ficava de madrugada. Aquela vendo Maíra fóruns, né? Gaiato, sei lá o quê. Eu sei todos os vídeos dela de cor e salteado. Tem Tudo, aquela todos, Fátima tudo. Dequante. Assim, louca impressionante. de amarrar. Até que eu fui para um resort e conheci a Suzana Gulo. Sim. Daí, eu, no meio do negócio, eu tinha sido contratada para ir no negócio. Eu fui atrás dela. O Léo, você tá brincando, né? Oi, tudo bem, Suzana? Prazer, Marcela. Eu acho que minhas gêmeas são autistas. Eu preciso que você me ajude, pelo amor de Deus. E a Suzana, nossa, é a pessoa mais coração da face da terra. Ela olhava as gêmeas, elas falavam, mas será? Elas são tão diferentes do que era o Romeu e não sei o quê. Porque eles são todos É muito isso que eu tô diferentes. Ele é meio falando. parecido com o Gui até, da estereotipia, Mas não ele é bem mais doce. Porque eu conheço também o Romeu pessoalmente. Eu acho que ele tem 0 crise de agressividade. Não sei, não posso falar. Nunca vi. Ele é de uma doçura.
Que o Guilherme nunca teve, não. Daí a Suzana virou pra mim, isso era um sábado. Segunda-feira eu vou te levar no meu neuro. Que era quem? O Casella? Não, a gente foi em outro, que foi horrível. Ah, tá. Então, Não vou nem Então não falar precisa nome, falar. não vou Desculpa. falar nome. Foi horrível, porque a Suzana falou, olha, ele é ótimo pra diagnóstico, mas ele Pragmático. não acredita em terapia. Então ela já me deu esse briefing antes. Você imagina, tá? Eu tinha conhecido ela no Eu sábado. já sei quem é, Olha o também nível já do fui. coração dessa pessoa. Ela me buscou, fomos no médico. Chegamos no médico, ele olhou as minhas 15 minutos e falou, as duas são autistas. E o pior é que, assim, o meu marido ficou péssimo na hora, péssimo. Ainda mais médico, porque ele não né? achava que era. Eu já achava que era. Então, na hora, sabe? Óbvio, Ah, ufa, chorei um filha, monte, mas tudo, mas tipo, ufa, eu descobri o que alívio, elas têm, eu é. não tô louca. E agora, o que a gente precisa fazer? Sim. E foi isso. Mas eu acho que tem que buscar um médico, gente. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é busque o médico que o seu coração, assim, precisa. Porque eu sou uma pessoa que eu precisava ser acolhida. Eu fui nesse médico, eu tenho certeza que eu fui. Esse que dá na cara para você o diagnóstico e fala, ó, te vira. Não adianta você fazer nada, você porque tá não existe fadada terapia. a isso, exato. Um abraço. Eu não consigo isso. Então, assim, eu já estava uma pessoa muito ferida, esse cara acabou comigo, porque eu já sentia muito que isso ia acontecer. Então, eu prefiro um que fala, o XPTO, que falava, mas o autista evolui, Patrícia. Ah, eu Pensa também. nesse Eu lado. quero médico assim também. O autista evolui. Eu tô com você, Não é? a Eu gente tô vai com fazer você. terapia, vai dar A gente certo. vai tirar, você vai ver as coisas que você vai tirar dele. Você vai ver o quanto ele vai crescer. Você vai descobrir a área de oportunidade que tem para ele ir. Que é a história. Se ele não soma, dane-se. Bom, até porque eu tô quase contando quantas. Nunca soube fazer matemática, nada. Mas entendeu? Falou assim: você vai ver, tem autistas que ficam independentes. Eu sou essa mãe. Talvez tenha aquela que fala: é autista, sai daqui. Então, Então, assim, se autoacolha também, senão você fica louca. Porque... fica louca. E o Marcelo me ajudou muito quando a gente foi. O meu diagnóstico eu fui atrás em Miami, no médico da Suzana também. Eu mandei um e-mail quando eles falaram pela primeira vez que o Romeu era autista, eu mandei um e-mail e ela me respondeu e eu fui atrás do médico que cuidava dele, porque eu achei que ele evoluiu Você muito. também nem conhecia, mandou e respondeu. Sim. Mas tá solícita mesmo. É. Não, a Suzana é uma coisa É que eu acho que, coitada, agora é uma explosão o que sabem É. dela, né? Ela... Se a gente falar isso, é capaz de fazer fila. Projac, coitada. Uma fila atrás dela. Su, Mas- te amo. Não, amamos. E daí eu fui, e daí eu falei pro Marcelo, e agora eu acho que a gente vai ouvir a palavra, porque eu nunca tinha escutado. Ele é autista. Daí cheguei nesse médico, ele falou, olha, uma consulta de horas, um horror, 1000 testes, tal. E daí ele falou, olha, eu acho que o Guilherme é deficiente mental. Eu não acho que ele seja autista. Daí no carro eu chorava de vomitar. Daí o Marcelo falou pra mim, você tá chorando, você não queria tanto que ele não fosse autista. Eu falei, mas daí agora ele é deficiente mental e eu tenho que ficar feliz? Presida com seu Isso lado. daí é só para dizer quanto o homem é pragmático. pragmático. Eu falei, parece que eu estou entendendo que é pior, mas no final estava errado esse diagnóstico. Porque o deficiente mental não evolui. Mas você já ele- sabia disso? Não, daí Não, eu fui você vai procurar esse descobrindo. outro bonzinho que me acolheu. Ele falou, não, o Guilherme, eu vejo a evolução nele. Ele vai evoluindo. É que nem quando uma das terapeutas das meninas estava falando com uma outra terapeuta nossa no telefone e falou, porque eu preciso que você conheça a Sofia Pietra, porque é um caso de autismo severo. Eu, severo? Gente, eu não tô sabendo que é severo. É. Vocês nunca falaram essa não palavra tem pra grau, mim. tá? É grau 1, Porque tem 2, isso. 3. Não tem isso, Às vezes as gente. pessoas também É. acho que ficam com dó de mim, que, por favor, não tenham, eu sou É. muito feliz. E Querem chegam, poupar, né? não, chegam pra mim e falam assim, não, qualquer pessoa, eu amo falar, né, das meninas, falar, porque eu tenho gêmeas autistas, mas é leve, né? Eu falo, não, é severo. E é mesmo. E o do Gui eu não sei As nem te pessoas dizer. devem assustar. Como é que você É. tá tão As feliz pessoas assim? ficam assim pra mim, É. ai, mas E é você leve, é né? louca. Eu falo, gente, não precisa ficar assim, o das minhas é severo, por quê? Se é leve, moderado ou severo? É o nível de dependência da criança. Então, por exemplo, as Sim. minhas dependem muito de mim, por isso que elas são consideradas um severo e elas podem virar Esse é o critério, quanto depende. É. o nível de independência, E né? também, Então, assim, por exemplo, o Guilherme, e que pode é um pouco mudar. mais independente, Que pode também mudar. não é independente. então, que é mas- minha grande luta. Se você falar o que você quer hoje da vida, eu só quero que ele seja independente. Exatamente. É o principal. Só. É o principal. Porque eu no acho que caso dos três, tem irmão mais velho envolvido, né? É. O que, assim, talvez traga um pouco mais de tranquilidade para vocês saberem que tem alguém que vai acompanhar ao longo da vida,
que tenha uma faixa etária Mas mais também parecida é um com a peso, deles. né? Mas, Sempre, mas assim, eu não quero que a Valentina tenha É na isso. cabeça dela, tipo, que ela tem a obrigação responsável. de cuidar. Sim. Lógico, eu quero muito que ela olhe pelas meninas e tudo, mas assim, o que eu penso para as meninas, olha, eu já pensando, bom, espero que eu morra com 100 anos, mas eu pensando lá na frente, eu quero deixar, uma condição financeira para a Sim. Valentina Não ser um peso. É o pagar que eu as mais coisas. penso. Então a Valentina vai ter a família É, dela, a vida você fala. dela, Eu sempre se ela falo vai ter isso. filho, se ela vai casar, não sei o que ela vai querer fazer da vida dela, mas assim, ela vai, de repente, coordenar. Então, assim, contratar as terapeutas, pagar, as Sim. meninas, de repente, vão morar num apartamento com alguma cuidadora, alguma coisa, mas eu quero que a Valentina tenha A vida a dela, chance de ter a vida dela, eu eu quero também. que ela veja que, pra mim, como mãe, tá tudo bem ela seguir a vida dela. E tá tudo bem também ela virar pra mim futuramente e falar assim, mamãe, eu não quero ser responsável por isso. Eu jamais vou ocupar ela, porque não é dela, não é a responsabilidade dela, né? A Eu responsabilidade é concordo nossa. plenamente. A gente que vai ter que se organizar. Sim, pra eu manter já tô eles até quando a mais à gente não frente. A tiver. gente já fez testamento, um monte de coisa. Porque tem que... Porque tem que pensar em tutor, mentor, quem cuida de algum recurso financeiro, quem cuida da pessoa fisicamente pode não ser essa que cuida do dinheiro. E se essa morrer, tem uma linha sucessória. Porque, por exemplo, eu acho que não tem nenhum lugar para autista mais velho, tipo, que nem a gente tem... Uma casa. Você Uma sempre casa, faz. nem casa de idosos, eu acho, tá? Que não existe uma A casa, Meca por tá exemplo, tentando que ia desenvolver. ser muito legal. Que é o que eu quero também, a nossa vila. Porque daí... exato. Porque daí você confia, você sabe que são pessoas ótimas e Sim. você vai se sentir mais tranquilo. Ai, a gente podia Não, fazer é o um meu negócio grande desse, projeto ia ser de o Olha, vida. nossa, ia ser máximo. incrível se vocês conseguirem Porque tem que ter. operacionalizar uma E coisa daí, Ia de ser repente, muito os pais tinham que legal. pagar Vila em dos vida autistas. dos pais, né? Na nossa, enquanto a gente está vivo. Porque a gente Que às não vezes pode é nem até morrer mais. melhor. Tá legal? Então, o pessoal não pode morrer nem porque não morrer. quer. Eu não tenho essa chance. Gente, não posso Eu morrer tenho que de ser jeito nenhum. imortal. Eu também. Eu também. Pelo menos até a vila tá pronta. Porque isso ia ser legal. Eu não sei, pensar em Tem alguma... países que tem. em Eu já alguma fui visitar. coisa. E eles falam, os verbais conseguem falar, liga o fogão, já tem eletrodomésticos para autista. O negócio está evoluindo gente, muito. Então, tá evoluindo, evoluindo muito mesmo. muito. Quando eles chegarem lá, já vai Muito. estar super evoluído Gente, mesmo. super. posso A falar, retina vai diagnosticar... evoluindo muito, muito, muito. Uma amiga minha foi para um congresso, nada tem a ver com isso, de autismo, nos Estados Unidos, semana retrasada. Ela trabalha com coisa Eu de ia em mercado congresso financeiro. também. Olha, louca. Todo mundo falava, doutora, oi, boa tarde. Doutora, você está trabalhando? E no caso, eu não vou estar sendo doutora, E daí mas ela eu me posso te ligou. atender. Você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Estava no meio de uma palestra do mercado financeiro, entre um cara do mercado financeiro falando que agora ele está investindo e fazendo uma plataforma para diagnóstico de autismo. Eu falei, você está brincando? Falou, olha onde chegou. Ou seja, tá Sim. todo mundo se mobilizando, porque assim, cresceu muito. A gente vai ter E você que... tá falando de É. 1% da população, que nem você falou. Só no Brasil são 2 Exatamente. milhões. Gente, é muita gente. Não, o Marcelo fez assim, tentou ver na empresa dele não, onde ele trabalha, acho que são 2%. Dobrou do grupo. dela. É muito legal. A gente vai conseguir. A gente Vamos. vai E dar vocês, nossa- a Paty eu sei que usa um colar, que inclusive ela colocou no nosso esqueci post de do Papo trazer, Eclético, né? Ela colocou no post do Hoje Papo em dia Eclético. me identifico quando eu estou em cinema, teatro, avião, sabe com aquele Você colar? coloca o colar? A gente coloca a família inteira. Jura, você não coloca só no Gui? Não, eu também coloco nas coloco. meninas. Não, eu coloco em mim também, porque Pra às vezes saber eu que a tô... família toda. porque naquele grupo tem um autista. E daí eu coloco o Jura? responsável pelo Guilherme, entendeu? Onde que você Mandei fez fazer isso? no Mercado Livre. Desculpa. Ô, Fred. Jabá! Desculpa, Fred. Mas posso falar? É verdade. Isso é muito bom identificar. Por quê? Porque daí já não Tem te que acham... identificar. Que nem eles estavam tentando fazer eles terem o RG, um documento de autista. Mas acho que isso é a lei do Romeu, não é? Então, mas ainda, eu não sei se já tá pronta, também mas não ainda sei. não tem como fazer esse documento. Porque só de pensar em ir no Poupa Tempo Porque- com o Guilherme, Não, eu já tô eu com... tentei fazer 3 o meses. documento, ainda não dá pra fazer aqui na cidade de São Paulo, mas assim, você tem que identificar. Tem que, de qualquer jeito. Porque assim, por exemplo, se perde no meio do shopping, foi o que você falou. Como eles não têm nenhuma feição, Não, você não sabe o que é. Então, assim, se chega, já tem só autista, o nome, isso, pra o quem telefone. precisa ligar. Não, e outra coisa, quando você você usa entra nelas, na... Eu né? coloco, então, por exemplo, elas Mas a amam... babá, eu acho que é bom Eu não ter. coloco na babá, eu coloco nelas, por exemplo, elas recebem quando vai, tipo, vai, Parque da Mônica, sempre Sim. tem, eles te dão, eu coloco. Só aí, tá?
Não é que eu vou no shopping e coloco nelas, Ah, eu mas é uma coisa coloco que eu no deveria Guilherme. colocar. Deveria, porque nesse caso até de se perder por algum Deveria motivo aí, mesmo. porque senão você fica muito... E não, e Mas quando as tem minhas a lista arrancam, de tá? prioridade Ah. por lei, por isso mesmo que você pode pôr Eu acho você que às vezes- responsável por elas, Pulseirinha, né? entendeu? Colocar uma pulseirinha. Eu, na verdade, eu queria colocar nelas, tá? Um uma AirTag. tatuagem, assim, um AirTag interno. Ó. Eu já pensei nisso, mas o Mas Guilherme... quem que lê isso? Ou tipo um Não, hoje em dia colar não no lê AirTag, tanto, pra né? você localizar. Por exemplo, as Ah. minhas. Isso que o Guilherme, ele é grande. As minhas ainda têm 5 anos, são pequenas. Elas saem correndo no shopping. Ai, Então, que isso que eu desespero. imagino. Gente, são duas. Então, Então, assim, você vai uma pra descuidou cada um lado, minuto, você vai fazer o quê? é desesperador. Então, eu acho que às vezes, tipo, Sim. ter o cartão sempre e uma pulseirinha, alguma coisa. E para fila de prioridade por lei, porque olhavam a gente, daí várias vezes eu entrava naquelas situações. O que você está fazendo nessa fila? Eu falava, só falta falarem que eu tô grávida, né? Eu mando matar. Ou idosa. Eu idosa, exato. O que é pior, Eu não dá pra não sei saber. que agora eu fiquei nessa dúvida. E eu sempre entro na fila de Então, daí, prioridade, sempre. daí todo mundo vinha, com licença o quê? Se eu já tô atacado, o que foi? Agora a gente já anda todo mundo com a faixa lá. E você acha que eu vou pôr? E daí eu já tive que ouvir. Ah, você é mentirosa? Eu falei, a senhora é louca, né? Porque agora eu vou querer andar com isso. Não, Para passar um minuto na frente de alguém? Ah, tenha dó. posso falar, isso é complicado. Gente. É complicado. E outra coisa, tá? Uma coisa pra vocês fazerem. A gente tinha que saber mais dos nossos direitos. Vocês tinham que fazer um Sim. podcast Boa. aqui com Advogado. com Boa. uma advogada. Com a porque eu advogado. não tenho. Com um Eu também advogado. não sei. De passagem aérea, por exemplo, que tem desconto. Tem desconto para acompanhante. Exato. Eu nunca Ah, isso é lei? consegui. É lei. Calma, só paga 20% da passagem. Nunca O acompanhante? O acompanhante, porque eles Olha, precisam. pô, Então, incrível assim, isso aí. Vamos Não, fazer uma... Já Nunca tentou? consegui. Já. Tipo, falar, liga que daqui 1 ano e meio eu resolvo para você. Tem que Então, reservar. aquela lei que você não acha? consegue colocar em prática. Não mas a gente consegue. tem que ficar Exatamente. firme. Não, o Gente. advogado assim, porque aconteceu um momento com você que você, se tivesse um advogado, você saberia o que fazer, né? Então, a gente Quando a precisa gente saber é nossos agredido, direitos, o que a gente é. faz, se sofre um preconceito, o que tem que fazer. Porque tem muito preconceito. Muito, gente. Muito. Eu posso falar muito. É que agora eu desencanei. Pode ficar. Tem gente que eu passo no shopping e a pessoa fica. Tipo assim, sabe? Pra que quer olhar tanto, gente? E o pior é que a gente passa. Né, e eu... Isso machuca. saco. E agora, questão Não, agora- psicológica um pouco mais profunda. Mas isso machuca, esse olhar? Eu Ou acho que vocês já, se acostumaram? já machucou muito. Sabe aquele uma cutucando a outra? E gente conhecida, Gente. então eu tenho mais ódio. Conhecida? Claro, trocando olharzinho, sabe? Gente, pra mim machuca, sabia? Ainda. machuca? Então, machuca, claro. Lógico que machuca. E também tudo Pra bem, mim, né? assim, Vocês machuca. Eu prefiro, É que por deu exemplo... uma hora. Ah, Eu tá. prefiro que a pessoa vire pra mim. Eu odeio quando começa a chegar de dedos ou olha. Eu prefiro que a pessoa chegue pra mim e fale assim: nossa, elas são autistas, são sua filha, não sei o quê. Papo aberto, sabe? Ficar olhando. Ou então se perguntar, você quer alguma cutucando. ajuda? Ou se Sabe? quer alguma ajuda, Às vezes exato. oferecem ajuda pra vocês? Nunca ou não? me ofereceram. Não, Nunca agora já me ofereceram? ofereci. Caiu tudo no chão, o Guilherme correndo. Pô, meu, pergunta, já viu que tem acho alguma fica coisa... a dica para as pessoas É para claro. poderem ser mais solícitos Empatia de ajudar. no Pra mim, acho que geral. rola Empatia no muito geral. mais isso de tipo, nossa, olha a mãe com as filhas chiliquentas. É, Em uma etapa das terapias das meninas, eu tinha que dar uma ignorada na birra pra elas não acharem que eu tava dando atenção e não fazer mais. Então, teve um dia, a gente tava saindo do shopping, eu tinha esperando o muito carro, e uma delas, Pietra, óbvio, não queria esperar, se tacou no chão, e eu assim. Primeiro eu falei, muito feio, mamãe não gostou, e seguiu o que a terapeuta falou de ignorado. Eu lembro que as pessoas passavam, daí eu olhava e falava, gente, o que é essa perua louca? Aí, eu sempre sou Com a Ignorando criança a largada no louca. chão, ignorando a filha. Olha que absurdo. Então eu via que passava as pessoas fazendo assim. E saía devem andando. pensar o que vai dar Agora, dessa como que eu faço? criança No quando meio for do caos, adolescente. puxa Não, a pessoa e fala, olha, ela é Para agradar autista. aquela pessoa, A vou ter que justificar terapeuta acabar o manda- tratamento que você tá fazendo. Exato, tanto é que tem coisas que eu não sigo com as meninas quando a gente tá em público, só em casa. Eu também. Tipo, isso da birra, eu cedo, pra não passar pela birra em público, pra não ter essas coisas de julgamento e você ficar... Em casa, daí, se ela fizer tal birra em casa, O tudo bem. tratamento em E casa a Eu pra ser em pessoa casa. não imagina que ritualizar tudo isso é um problema pra gente, que daí no shopping sempre vai ter a birra. sempre vai ter. Nós vamos ter que acabar. Acabou nosso tempo de Ah, estúdio. gente, que pena, não é possível. Gente, não tem problema. A gente volta amanhã. Nosso convidado especial de sempre. É, Bom, Má, exato. obrigado por ter vindo, por ter exposto a sua vida pra gente aqui no Papo Eclético, mas com esse objetivo de ajudar quem tá nos assistindo, de saber o que fazer. Vocês falaram coisas muito relevantes, inclusive para quem tem filhos típicos, né? Sim, o que pra fazer todo- para poder ajudar de alguma forma. As mães que estão com os pais, no geral, e mães que estão com essa dúvida se o filho pode ser autista e não. Vocês deram dicas muito relevantes do que pode ser feito
para diagnosticar e diagnosticando Lembrando como que a gente trata. não é médica, tá, gente? Pelo amor Não, de são Deus. só dicas, não, são trocas de experiências, né? É experiência pessoal, experiência, total. tudo é experiência pessoal. Eu achei incrível também. Pode ser cancelado também, mas a questão do canabidiol que você falou, que isso é um tratamento muito inovador Muito. para o mundo. Muito. Você contar que isso está surtindo efeito, putz, pode ser uma revolução no tratamento, Ai, não só Deus do autismo, queira. né? Que não é doença, Alzheimer, mas para um monte de um monte coisa. de coisa. né? Então, a gente só pode agradecer sua presença. Obrigada. Por Gente, tudo. eu amei. Eu amei, me chama sempre. Eu Sempre. Nossa, a host te convida quando Eu você tô quiser. Você já tá... vezes. Eu acho que a gente tem muito assunto pra falar. Muito. Muito. Obrigado, Mal Má, sabe obrigado nosso Amei. mesmo. Obrigada. Obrigada. E sigam o Papo Eclético, ó. Sigam no YouTube, sigam no Instagram e acompanhem a gente. Curtam, comentem, compartilhem. Inscrevam-se. Inscrevam-se no nosso canalzinho. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.